Eu acredito que todo mundo deveria passar pelo teste da amizade, né? Eu considero que o teste da amizade que eu tô comentando aqui, eu passei por esse teste, né? Aconteceu comigo. Eu tava com a minha esposa, né? A gente no começo tinha um relacionamento, digamos assim, muito perturbado, né? E hoje a gente consegue se entender bem e tudo mais. Mas na época os dois eram jovens, né? Ela engravidou, a gente se conheceu, depois de 3 meses ela engravidou, então eu fui morar na casa da sogra, uma coisa que eu confesso a vocês que eu não aconselho pra ninguém, tá? Porque não adianta, tanto faz se é sua mãe ou se é sua sogra, vai acabar se metendo na vida, né, do casal, não tem jeito. E uma vez a gente discutiu, né, e ela simplesmente vai embora da minha casa, né, simplesmente mandou eu embora, e eu não tinha pra onde ir, né. E aí o que eu decidi fazer, né, como eu achava que tinha amigos, né? Achava que tinha amigos. Uma coisa que eu tenho que mencionar aqui também uma coisa é você ter amigo. Existe dois tipos de amigo, né? Eu acho que dois principais tipos de amigos, né? O amigo de cachaça, né? Que é aquele amigo que bebe, de bebedeira e tudo mais. E tem o amigo que é amigo mesmo, que é na saúde, na doença. É basicamente um casamento sem sexo, né? A pessoa te apoia, né? Te dá suporte quando você precisa, te chama atenção quando precisa, diz que você tá errado quando precisa. Um amigo de verdade é isso. Ele também te né? Ele fala pra você que você tá errado. Não, você tá errado e tal, né? Você fez burrada, e, enfim. E eu fui procurar os meus amigos, né? Os amigos que eu achei que tinha, mas nunca tinha passado pela prova, né? A prova que eu quero dizer aqui é a prova da amizade mesmo, de quem era. Eu posso dizer para vocês que eu filtrei meus amigos e sobrou um apenas, tá? Então é basicamente isso. Liguei para um, liguei para outro, os amigos que eu já tinha saído para balada, já tinha feito várias coisas juntos, mas nunca tinha feito teste de verdade, né? De precisar mesmo e na hora da precisão, né? Digamos assim. E aí eu liguei para alguns amigos, falando, olha, eu não tenho para onde ir e tudo mais. Na verdade, eu tava ficando na casa do meu tio, né? E eu trabalhava numa metalúrgica na época, de torneiro mecânico, tá? E eu saía de casa, eu acho que, se eu não me engano, 6:30 da manhã e voltava 9 horas da noite, porque eu fazia hora extra no trabalho, enfim, né? E eu morava onde eu moro hoje, que é aqui em Interlagos, né? E a fábrica era lá em São Bernardo do Campo. Então eu ia de ônibus, você imagina. Era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Até hoje eu penso nisso, assim, surreal. Eu gastava 4 horas do meu dia, matava 4 horas do meu dia só para ir pro trabalho e voltar. Eu liguei para um que não podia, pro outro também não podia, né? E eu acabei ficando na casa do meu tio. E como eu falei para vocês, eu trabalhava muito, fazia hora extra e tudo mais. E aí o meu tio, eu chegava às 9, 9:30, para sair 6:30 da manhã no outro dia. E o meu tio chegava e já meio que me cobrava, né? Falava, e aí, você já alugou um canto para você ir morar e tal? Pra eu ir morar sozinho, né? E é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então eu tinha medo de morar sozinho, porque eu nunca tinha morado sozinho. E eu falo pra vocês hoje que a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Foi ter ido morar sozinho, porque é muito bom, né? Quem ainda não teve essa experiência, eu aconselho que tenha, sabe? E aí eu liguei pra um, liguei pra outro, e ninguém, não posso, eu não posso, eu não posso, né? E um dia eu tava numa farmácia que eu tinha trabalhado, lá desamparado, né? E pensando o que eu ia fazer da minha vida. E me ligou, acho que foi coisa de Deus, assim, sabe? Me ligou o Júnior, né? Um grande abraço pro Júnior. Ele me ligou, e aí, como é que você tá? E eu contei a história pra ele. Ele falou, não, briguei com a mulher, separei da mulher, e eu não tenho pra onde ir, tal, tal, tal. E ele com a esposa, na época, grávida, tá? De uns 8 meses, 7, 8 meses, quase nascendo o bebê. Ele falou, pô, a gente é amigo, você tá passando por isso, você não me ligou. Então, e eu não tinha... era um cara que eu já tinha
saído muito, assim, para beber e tudo mais. E é uma pessoa que eu não pensei no momento difícil. Olha como é que as coisas são, né? E ele simplesmente está passando por tudo isso e não fala nada para mim e tudo mais. Pô, vem aqui, a gente vai dar um jeito e tal. E aí ele tinha conversado com a esposa dele, já tinham aceitado o fato, né? Já tinha aceitado que. Ele já tinha acertado com a esposa que eu ia ficar lá até eu achar um canto para eu ir morar. E por coincidência, ele tinha um quarto e cozinha, que eu vou falar para vocês, é um quarto e cozinha que eu pagava R$ 130 na época de aluguel, né? Faz muito tempo isso, há muito tempo atrás. E tinha uma escadaria assim, e em cima tinha outro quarto de cozinha maior, e embaixo tinha um quarto de cozinha onde eu morei, que era muito pequeno. A metragem, não vou dizer para vocês, eu não sei dizer para vocês, mas era muito pequeno mesmo. E no entorno do quarto, né, era de terra, então mofava muito, assim, a cabeceira da minha cama ficava verde, para você ter uma ideia, tanto mofo que tinha. Mas era o que eu tinha na época, era a opção que eu tinha, né? E depois eu acabei subindo, né? Desocupou a parte de cima, aí eu fui para a parte de cima que era mais arejado e maior e melhor, né? Mas só a atitude dele, né? E aí eu aluguei lá, por coincidência, por coincidência o cunhado dele tinha alugando, mas ele já tinha acertado comigo de eu ficar morando na casa dele até eu me ajeitar. Então a reflexão desse vídeo de hoje é basicamente você já fez o filtro dos seus amigos, né? Você já foi filtrado ou já precisou de um amigo e você percebeu que realmente é nas horas que a gente precisa, né? Que o amigo. Porque na hora do vamos ver, na hora da alegria, na hora do oba-oba, da cerveja, do churrasco, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, né? Quando precisa que realmente a gente sabe quem é amigo e quem não é, né?